Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Vamos lá trabalhar na parte de vírus, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho no bloco 3. Esse bloco especificamente ele fala sobre as principais viroses espalhadas no mundo inteiro e a parte dela vamos descrever de alguma delas alguns sintomas que é difícil, é feito de diagnóstico, né? Porque eles são muito parecidos, então é difícil para o médico perceber exatamente que tipo de vírus a pessoa apresenta nos inícios, nas fases iniciais de uma infecção. Tá? Isso aí não é erro médico, não, porque existe um grau de dificuldade muito grande aí. Então, cabe a você, dentro dessa proposta do projeto Biologia Passo a Passo, né, para que realmente você tenha uma dominância muito boa do assunto de biologia, você tem que se inteirar, né, saber, no caso, diferenciar os tipos, os diversos tipos que são distintos, né, de doenças que tem no mundo, quer dizer, doenças provocadas por vírus, doenças provocadas por bactérias, por protozoários e assim por diante. Aqui nós vamos fazer primeiro uma listagem dos vírus e depois nós vamos fazer um levantamento específico das viroses, né, que são as mais expressivas na cidade e também no mundo. Então aqui você tem os tipos de vírus nessa ação dela, que é a parte do sarampo, que ele é a base de RNA, tá? Que é um vírus tremendamente infeccioso, ele pega numa velocidade muito grande. Ninguém morre de sarampo, mas acontece que o sarampo detona as linhas de defesa da pessoa e abre espaço para doença oportunista. Então, normalmente mata a criança com pneumonia. Essa é a grande bagaceira que ela faz. Poliomielite, erradamente falada, denominada como paralisia infantil, porque dá a ideia que essa doença só pega em criança e vírus não tem escolha, não escolhe idade. Né? Vírus, qualquer elemento que deu bobeira nele, pega. Até o presidente dos Estados Unidos, chamado Roosevelt, ele em plena gerência do país, né, ele foi acometido com poliomielite e ficou paralítico das pernas. Então o vírus realmente faz uma bagaceira muito grande. Você tem a parte da rubéola, né, que é o efeito do RNA, que é um vírus relativamente brando, né, para a criança. E aí ela é violenta para mulheres que estão na fase de gestação, porque deforma a criança. A criança nasce cega, surda, retardada mental e com sérios problemas cardíacos. E a mulher tem direito legal até de abortar, né, em alguns casos, quando ela é acometida de rubéola, quando é constatado no primeiro mês ao segundo mês de vida. Porque a chance desse vírus atingir a criança é de mais de 80%. Então é complicado esse caso aí. Varíola, graças a Deus, é um vírus que muda a estratégia, ele é a base de DNA e foi um vírus que foi um dos poucos vírus que foram erradicados no planeta pelo sistema de vacinação, mas deu muito trabalho. E a varíola ela é semelhante à catapora porque ela ataca a primeira linha de defesa do corpo humano, que é a pele. Você vai ver fotos aí que são horrorosas em relação à varíola. E graças a Deus ela foi erradicada do planeta, porque imagina uma catapora 5 vezes mais grave, que forma feridas na pele, mas as feridas acompanhadas com bolhas de pus. Então é uma imagem altamente sofrida. E as pessoas que conseguiam escapar da varíola, né, por um milagre, ela ficava com a pele toda deformada, toda brocada, parecendo uma espécie de uma esponja de lavar prato, toda brocadinha. Complicado isso aí. Hepatite é uma curiosidade da evolução dela, que nós temos uns casos específicos, citando para ela aí nos slides, que é com relação a 7 tipos de vírus da hepatite. Ele vai de A até G. Os mais brandos são os extremos, o hepatite A e a hepatite G. Tem graus que são moderados até graus que são mais graves, mas os mais violentos mesmo é a hepatite B e C. A hepatite D, tá, ela é uma hepatite oportunista, ela sozinha não faz nada, mas quando ela está associada ao vírus da hepatite B e ao vírus da hepatite C, ela faz uma bagaceira no corpo humano impressionante, ela intensifica a infecção. Herpes é uma doença praticamente social e praticamente escolar, né? Porque a herpes é uma doença, principalmente a herpes labial, porque o pessoal da escola não tem cuidado, né, com relação a efeito de compartilhamento de merenda e compartilhamento de copo. Se você está num refrigerante, está numa água, aquela com um suco, fala, me dá um teco, me dá um teco, então às vezes vai passar aquele copo com o resto de baba para frente, meu filho, a infecção come o birro. Então a chance de infecção herpética numa sala de aula é 100%. E a manifestação da herpes ela fica em torno de 20 a 25%. Ela forma bolha, vocês vão ver imagens aí que são interessantes dos cuidados que a gente tem em sala de aula, que a gente não vai delongar muito aqui não, porque nós vamos citar ele para dentro dos slides especificamente, porque é de interesse escolar.
A gripe é da influenza, ele é a base de RNA. Todo ano você renova essa vacina porque a cepa ela sofre mutações. Então você tem que acompanhar essas mutações que ocorreram ao longo do ano no país e aí fazer uma nova remessa, né, com vários tipos de vírus que sofreram determinadas mutações. Normalmente você não tem um pacote de vírus, você tem 3 a 4 pacotes de vírus causadores da influenza na vacina, por isso a sua eficiência. Né? Ele tenta fazer com que esse safado não se multiplique, né? Ou não sofra tantas modificações como está acontecendo e o que você vê na televisão toda hora falando sobre o Covid é similar em relação à influenza, da sua modificação. Resfriado é uma ação viral também, que normalmente ele acomete a cavidade nasal e vai até a região da garganta, ele não desce para o pulmão, que é diferente de gripe, né? Que gripe ele vai até o pulmão. E aí que vem aquele ditado popular, gripe mal curada vira pneumonia e vira mesmo. Porque a gripe deprime o sistema imunológico da pessoa e acaba enfraquecendo e abre porta para tuberculose ou pneumonia. Cachumba, também conhecido com o nome de papeira, né? Ela ataca, é um tipo de um vírus que gosta das glândulas salivares, gosta de região glandular, então ele ataca a princípio as glândulas salivares, fica aquele papo enorme nas laterais, a pessoa não consegue abrir a boca nem para mastigar porque dói muito, mas ele pode descer, ele pode atingir as glândulas mamárias femininas e pode ir em direção aos órgãos sexuais, quer dizer, ele pode comprometer o testículo, pode comprometer o ovário quando a criança é muito inquieta. Então, essa doença requer repouso, né, para que realmente ele possa se recuperar. Encefalite é uma forma gravíssima de infecção. Isso aí é como fala, está na mão de Deus. É quando ele inflama a região do cérebro, né? E essa inflamação normalmente pode apresentar sequelas, quer dizer, a pessoa pode ter paralisia facial, pode ter paralisia de membros, aquela coisa toda. Então, é sempre uma doença grave, né? Não é uma notícia boa, não. Às vezes ele pode dar a sorte de conseguir um sistema imunológico a reagir a tempo e evitar com que a bagaceira seja maior, né, dentro do corpo dele, mas é uma doença muito grave. Hantavírus é curioso, é uma doença rural. Não é comum você ter hantavírus em cidade, porque o hantavírus está ligado a uma disseminação de roedores, de ratos de campo. Então, às vezes, ele entra em galpões, em silos, aquela coisa toda, e defeca no chão, ou urina no chão e espalha o vírus. E quando a pessoa vai varrer, aquele pó que ele inala, contendo o hantavírus, ele é capaz de provocar infecções, e são infecções que são severas no aparelho respiratório da pessoa, podendo matar. Por isso que todo cuidado aí é pouco. Varicela é a mesma coisa que catapora, tá? Ele tem a sua similaridade com a varíola, só que é bem mais brando. Mas algumas dessas varíolas, dessas cataporas, né, da varicela, ela pode se revelar bem expressiva, né, e, consequentemente, também deixar, né, como sequela marcas no rosto, marcas na pele, no braço, nas costas, né, das feridas que ela provoca, porque ela coça muito, né, provoca uma coceira realmente miserável. Essa é uma doença que ela é emblemática, como a gente fala, porque a AIDS ela começou a estourar mesmo a partir da década de 70 para 80, principalmente na década de 80. Teve um grande problema seríssimo dessa doença, né, que vai se falar aí dentro aí com relação à mudança de nome, porque o primeiro nome de AIDS era conhecido como câncer gay, e esse câncer gay depois teve que ser mudado porque houve uma perseguição sistemática aos homossexuais, achando que eles eram culpados da disseminação dessa doença. E aí o pessoal falou, não, essa doença pega em qualquer pessoa, né? Dentro ligada à esfera de ordem. Lógico que a grande parte dela é de ordem sexual, mas também você tem outros elementos que podem pegar em recém-nascidos, em idosos, em pessoas que fazem transfusão sanguínea, porque depois descobriu que essa doença não é só transmitida via sexual, ela pode ser vinculada pelo sangue também. Mas até aí, meu filho, para chegar nessa conclusão, muita gente se infectou e morreu, tá? Raiva é uma doença que, pela parte da vacina, né, e sorologicamente falando, o vírus é muito estável. Graças a Deus esse vírus não é muito mutante, ele é bem estável. Então facilita você ter um tratamento mais eficaz contra ele. Mas uma vez instalado na pessoa, já era. A pessoa morre num prazo de 10 dias e morre num sofrimento total. Tá? E se eu fosse médico, eu acelerava a morte desse indivíduo, porque morrer com dignidade, né? Porque o médico ele vai fazendo o quê? Ele vai sedando a pessoa até morrer.
pelo sofrimento que ela apresenta. Então, é uma morte indigna, né, quando a pessoa é acometida com raiva. Então, quando você é agredido com qualquer tipo de animal, procura centro de saúde rapidamente, faz o sistema de vacinação preventiva. Se for uma mordida canina, você acompanha o animal, né, deixa o animal em casa, dá ele água, dá ele comida direitinho durante 10 dias, deixa ele preso durante 10 dias, mas alimenta ele normal, tá? E vê se ele tem mudança de comportamento ou se vai morrer, porque se o cachorro tiver de raiva também, ele morre. Então você tem que depois cortar a cabeça dele, tirar uma amostra do cérebro dele e verificar a presença do vírus lá. Se detectar que realmente o cachorro está raivoso, a pessoa que está fazendo tratamento de raiva, né, com a parte da vacina, ele entra imediatamente no soro para aumentar as chances dele de vida. Então é muito importante que as pessoas não relaxem essa vigilância, né, epidemiológica em cima do animal que é agressor, né, porque o animal também foi agredido, porque o grande disseminador do vírus da raiva é o morcego, é o morcego vampiresco. Você tem morcegos que são insetívoros, como o caso que tem na nossa cidade, não tem nada a ver com isso aí, porque a pessoa quer derrubar tudo que é morcego e de repente ele é o grande caçador de um volume gigantesco de insetos na nossa cidade. Então ele tem vantagem para a gente. O que traz desvantagem para a gente é o morcego que se alimenta de sangue. Então ele tem a capacidade de morder, formar uma ferida no animal, depois ficar lambendo, 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 e a saliva dele não deixa o sangue coagular e ele vai se alimentando do sangue do bicho. É diferente a coisa, então não cria uma generalização, fala todo morcego não presta, muito pelo contrário. Tem morcegos que são nectarinos, tem morcegos que são, uma grande parte dos morcegos são insetívoros, então ele faz um bem para a gente também de forma indireta. Ebola é uma outra doença terrível que aconteceu na parte foi detectado na África, né? Em que literalmente o vírus ele destrói as partes internas dos órgãos, principalmente a parte do intestino, e a pessoa faz as fezes dele totalmente líquida com sangue. O quadro mais grave que se evolui é quando a pessoa chora de dor e a lágrima dele contém sangue. Então ele provoca uma queda, eu acho, no sistema dele plaquetário, de forma que ele começa a perder sangue no corpo todinho. Então é um quadro horrível de sofrimento, tá? Ela tem uma agressividade muito grande, felizmente está sob efeito de controle. Tá? Mas sempre no prefeito de vigilância, porque a gente nunca sabe se esse negócio volta ou não, mas quando ele volta sempre faz uma bagaceira expressiva. Aí tem uma doença que foi também, tem uma origem dela que é espalhada pelo mundo inteiro, você tem 4 tipos de dengue, né? Todos são vírus da dengue, dengue do tipo 1 até o dengue do tipo 4. Quanto mais vírus diferentes você tem no corpo, mais a chance de você morrer. Porque o importante é você não pegar dengue, mas se você pegar dengue, se for dengues diferentes, a chance de sair de um dengue clássico com aquela sintomatologia de dor, né, muita dor na articulação, muita dor muscular, muita dor no fundo dos olhos, coceira na mão e nos pés, que são os quadros característicos da dengue, tá? E ela vai para a pessoa e dá uma dor abdominal e de repente a pessoa começa a perder muito sangue, bota sangue pela boca, sangue pelo nariz, é o chamado dengue hemorrágico. Se ele não for monitorado a tempo, morre. Então é uma doença grave, né? Transmitida esse vírus pelo mosquito que é comum na nossa cidade, que é o Aedes aegypti. Tá? E que o pessoal faz uma confusão desgraçada. Fala assim, quem é o causador da dengue? O pessoal fala o mosquito. O mosquito não causa nada. O mosquito ele é vetor. Ele é transmissor da doença. Ele pega o vírus de um indivíduo doente e pela picada o mosquito se torna doente e passa o vírus para outra pessoa. Então ele só faz a ponte. Mas o mosquito ele não é causador da doença. Quem causa a doença é o vírus da dengue. Então vocês cuidado porque tem 2 termos interessantes que vocês têm que lidar aí, ó. Quem transmite a doença é chamado vetor. Quem causa a doença é chamado agente etiológico. Então você tem que saber esses 2 termos bonitinho porque isso é cobrado em vestibular. Então, por exemplo, a bagunça maior que você faz, né, na cabeça do povo é assim. Quem é o causador da doença de Chagas? Todo mundo fala barbeiro. Barbeiro não causa nada, ele é vetor. Quem causa a doença de Chagas é um protozoário, tá? Ele sai presente nas fezes do barbeiro quando ele chupa o sangue da vítima, né? E ele defeca no lugar da picada, e quando a pessoa coça e espalha as fezes em cima da ferida que o inseto deixou, né, na face, normalmente na face da pessoa, por isso que é chamado barbeiro, porque ele pica na região da barba. Aí ele adentra no corpo e aí faz a bagaceira. Ele pode se instalar nas fibras do coração, nas fibras musculares do intestino grosso e também no esôfago.
Então ele pode provocar varizes esofágicas, ele pode fechar o esôfago da pessoa, a pessoa tem dificuldade de engolir, ele pode fechar o ânus da pessoa, a pessoa não consegue mais defecar, ou ele pode aumentar o coração do indivíduo, que o coração seu tem um tamanho de seu punho fechado, e ele pode aumentar 4 vezes esse tamanho, ficar maior do que um coração de boi, então ele acaba morrendo porque o coração não tem mais força para bombear o sangue. Então a pessoa sofre muito, tá? Nesse caso, quando se trata de doença de Chagas, ok? Então nós vamos começar com a sintomatologia em relação à influenza. Repara aqui que você tem a gripe A, conhecida como H1N1, é uma tipagem de laboratório, e vem aí, ó. A origem do vírus da gripe, né, ela surge, né, uma associação que é interessante, ele é um somatório de genes de determinados animais. O vírus da influenza, por exemplo, ele é um somatório de genes que vem de porco, vem de ave e vem do ser humano. Isso é convivência. E, normalmente a origem desse vírus, aí vem a situação interessante, que é asiática. Porque na Ásia, principalmente China, meu filho, tem uma convivência muito grande de bicho, tudo que anda lá é comível. Então as pessoas, às vezes, não perder o efeito, botam o animal dentro de casa, convive com ele. Então, às vezes, o animal está doente, está gripado, né, com sapato de porco. Aí ele espirra no quarto, e quando ele espirra no quarto, a pessoa inala aquele negócio, o vírus tem um poder muito grande de mutação, e aí acaba se instalando no corpo humano também, e depois começa a disseminar a doença, né? Agora é interessante que o porco, para este quadro de gripe da influenza, ele tem uma resistência característica, né, que é desse efeito que é colocado aí. Mas a doença originalmente vem de outros animais, né, que vem de convívio humano, e aí ele sofre mutação, e essa mutação ele acaba acometendo os órgãos humanos e provocando um quadro de infecção grave, porque é muito grave a infecção por influenza também, tá? Então vem aí indicando aí, ó, as estatísticas, né, indicam que a nova gripe não apresenta letalidade maior do que a gripe comum, estimada em 0,5%. E também fizeram um alarde muito grande com relação ao H1N1, falando que é uma gripe que realmente vai matar todo mundo, aquela coisa toda, para vender produto, né? Então a gente tem que ficar de olho aí. Mas tudo que é tipo de doença, principalmente viral, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Porque o bicho é uma caixinha de surpresa e é muitas vezes essa surpresa muito desagradável. Pode ceifar vidas à vontade aí. Então, a gripe do tipo A, H1N1, tem uma evolução da doença que é assim, ó, na sintomatologia na pessoa. Um período de incubação de 24 horas até 3 dias. Tá? Ela tem um início com uma forte gripe, tem afetado pessoas que são mais jovens, pode desenvolver pneumonia severa, né? O vírus se multiplica muito, né? Isso é fruto exatamente da baixa imunológica da pessoa, chamada imunodeficiência, porque o sistema imunológico da pessoa não reage a tempo. Então o vírus faz a festa no corpo dessa pessoa e mata ela mais rapidamente. E aí pode aparecer doenças oportunistas, quer dizer, a doença que é provocada por um vírus pode surgir pneumonia e pode surgir tuberculose, para matar a pessoa mais rapidamente. Esse quadro é muito conhecido, é a doença herpética, isso é a herpes bucal, que o pessoal fala vulgarmente boqueira, ou então fala que uma aranha passou, e a aranha não tem nada a ver com essa historinha aí, tá? Tudo papo furado. Isso é transmissível, essa fase da pessoa está evoluindo para uma cicatrização. Mas nessa fase da formação de bolhas na boca, ela estoura e espalha milhares de vírus no ar. Então essa pessoa, quando ela fala, né, quando ela tosse ou quando ela beija, né, ela espalha o vírus à vontade. Isso é lesão herpética, portanto é viral. E essa doença é muito comum nas escolas. Viu? Pode ter 2 tipos de vírus herpéticos. Você tem um herpes labial, que estão nos lábios, e você tem um herpes genital, que pode dar na genitália, pode estar na genitália feminina, pode dar no ânus ou pode dar no pênis. Tá? As duas não têm cura, infelizmente. Ainda estão estudando um efeito de tentar remediar essa situação aí, mas infelizmente aí não está sem sucesso. Está vendo se a gente consegue ter uma vacina. Está meio caminho aí, mas tomara que consiga ter sucesso nessa trajetória aí. Ela é conhecida como boqueira, popularmente. Tá? Não tem vacina para ela por enquanto, mas está a caminho, se Deus quiser. Tá? Ela é recorrente, ou seja, a doença é curiosa, ela dá essa marca depois desaparece a lesão, não fica nada na área, não fica cicatriz, não fica nada. E depois de um tempo ela volta de novo, por isso que ela é chamada recorrente. Ela volta de tempos em tempos. Ela pode ser do tipo 1, que é a herpes simplex labial, e pode ser número 2, que é a herpes simplex genital. Tá? Ambas são tremendamente perturbadoras.
O que desencadeia o retorno da herpes na pessoa pode ser situação de estresse, quem é muito ansioso, quem é muito nervoso, abre as portas, deprime o seu sistema imunológico e ela retorna de novo no mesmo local, fazendo a mesma bagaceira que está aí. Exposição também prolongada ao raio ultravioleta, às vezes a pessoa vai tomar um banho de sol e exagera muito, que ele queima demais a pele, então isso enfraquece as linhas de defesa e consequentemente ele pega a oportunidade e torna a aparecer de novo. Favorece então a eclosão deste vírus. Dengue, você tem os dois quadros envolvidos aí. Em vermelho é o quadro dengue clássico, né, os sintomas. Em azul é o quadro dengue hemorrágico, que é o mais grave. Tá? Se não for tratado a tempo, se ele não tiver no sistema de UTI, ele vai morrer. E é uma doença, infelizmente, que está na nossa cidade. Aí virou uma doença endêmica. Todo ano tem casos. E os casos estão voltando, viu, gente? Vocês têm que ter cuidado aí. Aparecem manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele da pessoa, que apresenta fortes dores de cabeça. Tem febre súbita, quer dizer, a febre surge repentinamente e pode chegar até acima de 40 graus. Tem muita dor no fundo dos olhos, né? Piora com o movimento ocular. Se ele fizer um movimento com o olho, intensifica a dor. Ele tem falta de apetite e paladar, né? Que também pode alterar o gosto dele. Repare que a ação da dengue, ele faz até uma similaridade que lembra a da Covid, que ele também altera a capacidade de olfato e gustação da pessoa. A pessoa pode sentir enjoo, né? Náusea e vômito. Tem uma moleza e cansaço muito grande, por isso que é chamado dengue, vem de dengoso, porque os primeiros casos surgiram no Rio de Janeiro, o pessoal achava que a pessoa estava enrolando o serviço, né? E tem muita dor nos ossos e nas articulações, que é um dos grandes agravos que tem. Então a pessoa fica incapacitada, ela fica de 4 até 15 a 16 dias sem possibilidade de trabalho, né? Desses efeitos acometidos aí. Quando você evolui para um dengue hemorrágico, as coisas são mais graves. Você tem dificuldade na respiração, tem perda de consciência, tem confusão mental, tá? Tem um pulso que você praticamente não escuta o pulso da pessoa, ele está entrando em choque, né? Fica muito fraco. Tem fortes dores abdominais e contínuas, né? Mas ele não é como cólica, mas ele tem muita dor na parte do intestino. E a pele fica pegajosa, ela fica fria e úmida. Ela fica pegajosa no paciente, que vai entrando em choque. Ele, se não for tratada rapidamente, ele vai morrer. Tá? Monitorado aí. E lógico, perda de sangue. Aí você tem um quadro gravíssimo com relação à varíola. Olha a deformação da pele da criança. Formam várias pústulas, né, que são bolsas de pus espalhadas pela pele todinha. Isso é uma menina coreana, tá? Acometida com varíola. Isso foi um dos últimos casos de acompanhamento de varíola no mundo, graças a Deus. Mas mesmo assim, infelizmente, né, judiou muito dessa menina. Tá lá, menina coreana acometida com varíola. Então você tem que analisar isso aqui, ó. A varíola é uma virose que infecta principalmente os nativos, causando-lhes a morte. O homem branco é apenas transmissor. Então, a varíola não escolhe sexo, idade, crença, tá? Cor de pele, nada disso. É humano, ele vai em cima em qualquer tipo de idade. Tá? Independente seja criança, adolescente, idoso ou velho, né? Ou a parte de adulto, ele pega tudo. Então está falso. Tá? A varíola é exclusivamente um vírus humano e pode pegar em qualquer idade. Só o homem branco é portador do vírus causador da varíola, que em contato com os índios os contaminam. Isso aí é outra mentira, porque o vírus não escolhe etnia humana nenhuma. Agora, existe uma história muito sacana que os Estados Unidos ofereceu material infectado, né? Roupa, a parte de colchões e a parte de cobertores infectados para tribos, né? Indígenas, que matou todo mundo. É um genocídio danado, historicamente falando, que os Estados Unidos fizeram para se livrar dos índios, né? Da região do oeste do país. Isso foi uma sacanagem, é uma guerra biológica, né? Já antiga. Os vírus, em geral, são agentes altamente infecciosos que requerem do hospedeiro a produção de um anticorpo específico. E isso é uma questão verdadeira. Para você se livrar do vírus, você tem a arma mais sofisticada no corpo humano, que é a parte ligada a anticorpo. Que esse sim é o elemento que destrói o vírus. Não existe medicamentos que destrói vírus. Até então. Tomara que surja. Mas até então não se tem nenhum tipo de medicamento que destrói o vírus. Tem medicamentos que bloqueiam a multiplicação viral. Mas se por você deixar de tomar o medicamento, o vírus torna a entrar na ativa e torna a fazer a mesma bagaceira no corpo humano. Então você fica escravo daquele medicamento o resto da vida, enquanto não surgir um tratamento mais eficaz.
A varíola é uma virose letal ainda presente em toda a América do Sul. Graças a Deus isso é mentira, porque ela desapareceu. A varíola foi o único vírus erradicado pelo homem. Suas últimas amostras estão presentes nos Estados Unidos e na Rússia. A maioria dos países combinaram-se em eliminar esse vírus, eliminar as amostras, aquela coisa toda. Eu, na minha situação, não eliminava não. Não se elimina vírus porque você pode fazer referência de estudo em relação a ele. Então é besteira. Então algumas pessoas mais sábias, né, guardaram as amostras e as pessoas ficam querendo acabar com a amostra, que fala assim, você pode voltar futuramente com guerra microbiológica, né, e matar muita gente em função disso. É bom, mas aí vem da responsabilidade de cada país, né, dessa ação aí. Mas tanto é que até a vacina varíola deixou de ser produzida, tá, porque ela foi erradicada no mundo.